Lucas 16, a partir do verso 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado, do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E aí o rico respondeu: Não, pai Abraão, disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e nem aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Essa é uma parábola. Sim, Leinha. Leinha chegou agora. Leinha, você estava cantando, você estava dançando, não estava? Troquei. Não troquei de horário, na verdade. Eu só estou no lugar dele, estou cobrindo ele aqui hoje, porque hoje ele está numa reunião com os pastores. É até bom eu repetir, né? Porque algumas pessoas chegaram agora. Tita, Chuchu! É a Tita, né? É a Tita. Wilson, seja bem-vindo. Então hoje o pastor não tá, porque hoje ele está numa reunião. O pastor Cícero deve estar lá também, né, Tita? Eles estão em reunião remoto, né? Ele tá lá no quarto. Ele tá ali no quarto, tô aqui na sala. E eles estão em reunião, então ele me pediu para que eu desse sequência aqui. Dançou do meio para frente. Ah, bom demais, bom demais. Demar de Campos é show. Seu amigo? Amém. Então, queridos, é só hoje, tá? Às 10, continua sendo com o pastor. Talvez ele apareça às 18, porque acho que ele vai querer trocar uma ideiazinha com o pastor Enoque. E aí, aproveitando agora que eu tô falando disso, não sei se alguém aqui perdeu ontem a primeira da série do dinheiro, como gerir em tempos de crise. A gente tá falando disso, de dinheiro, né? Como fazer a gestão das finanças nesse tempo de quarentena que a gente tá vivendo, né? De paralisação, de tudo. Nós estamos falando desde a segunda-feira, mas desde ontem o pastor Enoque está participando com a gente. Então aproveita, acompanha lá com o pastor Enoque, né? Já tá no Face lá, acho que ainda tá no Instagram, acompanha lá para não perder a sequência, mas hoje a gente continua, tá bom? E amanhã, aí a gente termina amanhã a série com o pastor Enoque para você aprender aí e ter aí algumas ferramentas para não entrar em desespero, né, na área das finanças nesse período de crise que a gente está vivendo, tá bom? Então, fica ligadinho aí, hoje às 18 a gente continua com o pastor. Foi uma bênção ontem, foi sensacional. Eu aprendi muito. Amém? Então, continuando aqui, sobre a parábola, né, do rico e do Lázaro, que nós acabamos de ler aqui. Essa parábola ela é extremamente conhecida, é muito famosa, né? Uma das parábolas mais famosas e, ao mesmo tempo, super intrigante, né? Ela traz algumas questões meio que polêmicas, né? Que são levantadas aí
e causam divisões aí entre religiões, né? Algumas delas, né, que traz clareza para nós cristãos, ela traz total clareza, a gente tem total entendimento de algumas questões relacionadas à eternidade por causa desta parábola, né? A gente entende com muita clareza de que, por exemplo, da existência, uma existência consciente após a morte, né? A realidade e o tormento do inferno, ele de fato existe, ele de fato vai ser destino de muitos, infelizmente, apesar de nós ministrarmos o evangelho, ministrarmos aos corações, né, falarmos da verdade que existe na palavra, né, mas é um fato, o inferno existe e pessoas vão para lá, né? Então, essa é uma realidade, é a verdade, como o sol que está lá fora, né, que eu vejo aqui pela janela, é tão certo quanto esta realidade que nós vivemos hoje, o inferno existe, né? A ausência de oportunidade após a morte, então a oportunidade, a chance de arrependimento que existe, ela existe agora, enquanto nós tivermos vida, enquanto nós estivermos com fôlego de vida, existe uma chance, uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de mudança de vida. Agora, na sepultura não existe. Na sepultura não existe chance, não existe oportunidade. Não tem como se salvar ou buscar alternativas ou tentar negociar com alguém, né? Como nós vimos aqui que o rico tentou fazer com Abraão, tentou uma negociação ali com ele, mas não existe. Ela é totalmente nula após a morte. Nós perdemos essa chance. E a impossibilidade de comunicação, né, entre vivos e mortos, que aí surgiram, né, a partir dessa crença, né, surgiram religiões, né, doutrinas que acreditam que é possível a comunicação entre vivos e mortos. Na palavra do Senhor, a gente já sabe que não existe essa possibilidade. E a parábola do rico e do Lázaro é um bom exemplo, né? Ela ilustra muito bem essa impossibilidade de comunicação. E é uma parábola, uma curiosidade, tá? Uma curiosidade sobre essa parábola. Ela é a única de todas que Jesus conta, né, ao longo dos evangelhos, é a única em que Cristo dá um nome a algum dos personagens. É a única, né, que no caso de Lázaro ele recebe diretamente um nome, né? No rico, pelo nome lá no grego ou no latim, se não me engano, alguns estudiosos fazem aí alguma menção de que rico poderia ser um nome, né, na tradução, mas diretamente o que realmente recebe um nome e é o único de todas as parábolas, né, é o Lázaro. E o texto diz que o rico, eu separei aqui essa observação, o texto diz que o rico ele vivia de luxo, né? Nessa versão na NVI que eu li, ele vivia no luxo todos os dias, né? Tem outras versões que dizem que ele se regalava esplendidamente, né? Regalar, ele tem o significado de dar prazer a si mesmo, né? De se dar o prazer, de se dar a minha cunhadinha chegando, Débora, mais conhecida, né, carinhosamente chamada também de Baba, lá na nossa família, no Scodinhoto. E ele era, o texto diz, né, que ele vivia nesse luxo, e esse se regalar, né, que eu disse aqui que significa dar prazer a si mesmo, né, em algumas versões ele usa esse verbo, regalar, dar prazer a si mesmo. Eu fiquei pensando aqui enquanto eu produzia e trabalhava aqui no esboço dessa parábola de hoje, essa coisa de dar prazer a si mesmo, ela é tão familiar, né? Não é verdade? Eu fiquei pensando, puxa, é algo que aconteceu, uma história que Jesus contou há tantos anos, né? Ali nos seus momentos de ensino, e é uma coisa tão presente hoje, é uma coisa tão
espalhada, divulgada hoje secularmente nas mídias, nas conversas entre pessoas, na vida, na cultura das pessoas. Isso já está tão intrínseco, essa coisa de dar prazer a si mesmo, porque eu mereço, porque eu preciso ser feliz, eu preciso me dar alguma coisa. A gente sempre faz isso, né? De falar assim, não que isso seja errado, né? Mas isso acaba se tornando um Deus, né, para nós muitas vezes. Isso acaba se tornando idolatria. Eu já falei isso algumas vezes, pastor também, que a idolatria ela não é apenas a adoração a uma imagem ali de cerâmica, de barro, o que seja. A idolatria ela acontece em diversas circunstâncias da nossa vida. No sentimento que nós alimentamos, na escolha que a gente faz todos os dias, né? E essa coisa de dar prazer a si mesmo, a gente sempre gosta, né? A mulher, ela tem muito isso, né? Eu preciso me dar um presente, né? Às vezes a gente tem essa necessidade, sente essa necessidade, preciso me dar um presentinho, preciso dar um mimo para mim mesma, né? De vez em quando, é claro que isso é bom e Deus tem prazer nisso e Deus deseja, né, que a gente viva também assim. A gente recebe um recurso, a gente tem o nosso próprio sustento e comprar uma coisinha que a gente quer para nós, né, é muito bom. Mas tornar isso um Deus, né, acima de qualquer coisa, muitas vezes a gente não quer se sacrificar em favor do outro, não quer se sacrificar em favor do reino, porque isso pode requerer essa vida de regalo, essa vida de regalar, né? De dar prazer a si mesmo. Puxa, se o reino for me tirar isso, então, né? Então, isso quando se a gente coloca na balança as duas áreas da nossa vida, a nossa vida com o reino e essa coisa de dar prazer a si mesmo, o que pesa mais, né? Essa avaliação a gente precisa fazer todos os dias. A gente precisa se perguntar se esse prazer que a gente busca é realmente a todo custo ou é algo saudável, algo que não vai... Que quando a gente pensa em reino, a gente não reluta, a gente não negocia, né? A gente ama o reino, a gente ama servir aos outros, a gente ama porque o cristão, ele é isso, né? Se o cristão colocar em primeiro lugar, dar prazer a si mesmo, tem algo muito errado nisso. Tem algo muito perigoso nisso, né? Nós estamos fugindo do nosso propósito, né? Indo de encontro a uma perdição. E na época, aí entende-se, né, que esse estilo de vida era uma prática dos saduceus, que eram os religiosos da época, e possivelmente Jesus estava dando esse recado para eles, né, quando ele estava contando essa parábola. E eu fico pensando, né, quantas vezes, de todas as vezes que nós lemos, relemos, meditamos novamente num texto como esse, voltamos, né, a essa ilustração, a essa história que Jesus conta, ele queria realmente deixar um recado para pessoas desse perfil. Então, nós não podemos aderir a esse perfil. E se nós identificarmos em alguém também, precisamos ministrar ao coração deles, precisamos ensiná-los, precisamos mostrar a eles o estilo de vida que glorifica a Deus, que não é a busca do prazer a si mesmo, né? Então, Jesus, ele queria ser muito... as histórias, né? A parábola em si, ela traz uma ministração intrínseca, né, indireta e faz a gente realmente, como o pastor disse, se colocar naquele cenário, né, e se imaginar naquela posição. Então, que nós possamos, ainda que você não tenha essa prática, que você consiga se imaginar dentro dessa cena, dentro dessa ilustração e repensar a nossa forma de viver, né? Hoje nós desfrutamos de algum tipo de conforto, pensando no salário que nós recebemos, pensando... e ainda que você não esteja vivendo, né, uma vida financeira razoável, né? Muitas vezes a gente não está vivendo a vida financeira que a gente gostaria,
né? E aí a gente precisa até sondar nosso coração. Eu gostaria, lógico, todo mundo quer viver um pouco melhor financeiramente falando, mas muitos hoje não têm nem o essencial, nem isso tem, né? Mas e se tivesse, né? Essa reflexão ela precisa acontecer, né? Porque será que Jesus ele queria dizer naquela parábola que os ricos não herdariam, né, o reino de Deus? Será que era isso que ele estava querendo dizer? Não. Abraão era rico, né? Tantas outras histórias a gente vê, né? Eu estou aqui citando Abraão, que Abraão era um fazendeiro, Abraão tinha riquezas, ele tinha para toda a sua família, né? Ele era realmente um homem abastado e ele era um amigo de Deus. Então, Jesus ele não queria dizer isso, que os ricos não herdariam. Na realidade, a confiança nessas riquezas, que infelizmente é o destino, né, da maioria dos ricos, porque Mamon acaba se tornando realmente o Deus deles, né? É por isso que quando a gente, né, Salomão quando faz aquela oração, Senhor, não me dá mais do que eu preciso para que o meu coração não se enche de soberba e nem menos do que eu preciso, que eu não tenha que chegar ao ponto de roubar. Né? Quando ele diz isso na sua oração, eu fico me perguntando se ele fez essa oração, ele tinha essa preocupação com a conduta dele diante do dinheiro. Ele reconheceu naquela oração que o dinheiro poderia roubar a dignidade dele, roubar a comunhão dele com Deus, né? Porque ele podia correr um risco, sim, se ele recebesse mais do que ele precisava, financeiramente falando, ele poderia encher o coração de soberba. E essa consciência, queridos, nós precisamos ter, né? Jesus, quando ele estava contando essa parábola, ele queria chegar nesse ponto. Não é a riqueza em si, porque pontos que nós estejamos análise, né? Que nós possamos sempre avaliar e reavaliar o nosso coração quando se trata de riqueza, né? Quando você recebe uma bênção, puxa, meu salário aumentou. Primeira coisa que tem que, né, vir ao teu coração, além de gratidão, lógico, né? Por Deus te presentear com um salário maior, com um emprego melhor, né? O nosso coração precisa se encher de temor. Senhor, não deixa que esse salário me corrompa. Não permita, Deus, que esse emprego corrompa a minha alma e me faça me afastar de ti. Esse precisa ser o teu maior temor. Ore ao Senhor e faça essa oração realmente de coração aberto, de coração temeroso. Sabe por quê? Porque é isso que move o coração de Deus. Nós precisamos reconhecer que o nosso coração, ele é enganoso, nosso coração é extremamente enganoso, ele nos prega peças o tempo todo. Não adianta você falar assim, por melhor que seja o teu coração, cada um aqui tem um coração diante de Deus, mas quando nós colocamos a nossa confiança nele, não, isso jamais aconteceria comigo, eu sou uma pessoa que tem um coração tão aberto para isso. Se vem dinheiro na minha mão, eu distribuo, eu abençoo. Não se apoie nisso, querido. Que nosso coração, a Bíblia nos alerta e ela é a verdade. Se ela é a verdade e ela nos alerta sobre o nosso coração, Jesus, apresente o seu coração diante do Senhor. Nos momentos de aflição, de falta, como Salomão disse na sua oração, que eu não venha roubar se me faltar alguma coisa, não me deixe chegar nesse ponto, porque eu posso ser tentado nessa área e se eu ficar rico, se eu ficar abastado, se o Senhor tiver misericórdia de mim e abençoar minha casa e prosperar minha casa, Deus guarde meu coração também, porque eu não venha encher o meu coração de soberba, de arrogância, né? Então essa é a maior ameaça, né? Essa é a maior ameaça para permanecer na presença do Senhor. Nós precisamos temer, né, o Senhor e pedir a Ele que tenha misericórdia e cuide do nosso coração, porque se não for Ele, queridos, não é a nossa natureza, não. Nossa natureza ela é corruptível, ela pode mudar de hoje para amanhã, ela pode mudar. Amém?
E mesmo depois de morto, e aí esse é um ponto também que me chamou a atenção, o rico, embora ele tenha, no pedido dele, ele tenha clamado por misericórdia, tem piedade de mim, por favor, pede lá para ele, tem misericórdia e faz isso para mim, por favor. Mas o rico, ele já tinha uma solução para aquele problema dele. Ele estava no inferno, ele estava sofrendo e ele queria um alívio para aquele sofrimento. E aí ele pensou mas ele já determinou ali na mente dele, já tinha produzido uma solução que aquilo seria o suficiente. E ele já apresentou a solução para Abraão. Olha, faz isso para mim, ó. Manda lá Lázaro que molhe o dedo para molhar um pouco, refrescar um pouco aqui, porque o inferno ele tá quente. Eu tô sofrendo aqui. Por favor, pede para ele trazer um pouquinho de água, só molhar o dedo e colocar na ponta da minha língua para eu tentar me refrescar, ter um pouco de alívio aqui. E um outro pedido que ele fez ali também, pede para que Lázaro vá lá falar com os meus irmãos que estão vivos, né? O rico faz esse pedido, vai lá, pede para Lázaro voltar, né, dentre os mortos e aparecer diante dos meus irmãos para dizer para eles que eles não podem vir para cá porque aqui é muito sofrido, né? Então o rico ele já tinha as soluções na cabeça dele, né? E aí Abraão dá as respostas ali que não é possível, né? A Lázaro voltar dentre os mortos, e ele ainda justifica, ainda dá outras, né, justificativas, a gente vai falar sobre elas lá aqui na sequência, mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui é que rico ele já eu poderia dizer que aqui seria uma pequena oração, né, que a gente muitas vezes é tentado a fazer e muitas vezes a gente fez, né? Eu já fiz esse tipo de oração, essa oração que a gente acha que a gente pode mandar, dizer para Deus o que Ele tem que fazer, que a gente tem essa propriedade de encontrar as soluções para os problemas que a gente encontra aqui na Terra, e a gente acha que a gente pode instruir Deus no que Ele pode fazer, como se Ele não soubesse o que fazer. Deus é soberano e Ele sabe, né? Ele que permitiu certas coisas na nossa vida e é Ele também que tem a solução para elas, né? E Lázaro, ele não, o rico, né, aliás, ele não disse para Abraão que, olha, eu imagino que essa seja a solução, mas seja feita a sua vontade, né, como foi a oração de Jesus, né? Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que a tua vontade seja feita. Uma oração assim, ela é diferente, né? Você não precisa anular aquilo que você está imaginando como solução, mas a forma de apresentar isso em oração faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E o rico ele já tinha isso no seu coração de sempre trazer a solução, de sempre resolver o problema com as próprias mãos. E aí, mais uma vez, a parábola nos desafia a confiar em Deus, a confiar naquilo que Ele tem de fazer, que Ele pode fazer e que Ele sabe fazer com toda a excelência, com toda a majestade que Ele tem como Deus de operar nas nossas vidas. A gente não precisa encontrar a solução. O Senhor é a solução. Ele faz, Ele opera nas nossas vidas da maneira dEle. A maneira dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Que a gente venha descansar nisso. Embora a nossa cabeça não pare, a nossa cabeça não para de fritar, de pensar nas soluções. Não, eu acho que resolvendo assim, assim, assado. Não, peraí. Eu vou apresentar diante do Senhor. Deus, eu pensei nisso, nisso e nisso. Eu estou apresentando diante de Ti. Eu quero a Tua vontade, Senhor. Apesar de eu pensar e de me preocupar muitas vezes, de pensar em soluções, mas, Senhor, só Tu sabes. Essa é a oração que o Senhor quer ouvir. Essas são as palavras que Deus quer ouvir de nós e Ele recebe lá no trono com tanto prazer, né? É a nossa disposição em viver a vontade do Senhor. Então, e Abraão, lá nesse último pedido que o rico faz, né, de que Lázaro ressuscitasse dos mortos, né, e fosse lá falar com seus irmãos, né, Abraão ele usa
como argumento. E aí, interessantíssimo esse trecho, porque ele diz que ele aponta que a salvação ela só pode ser encontrada em Moisés e nos profetas. Ele diz isso, né? Ele não precisa ressuscitar dentre os mortos, não. Os seus irmãos, eles já têm Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Nós já temos a palavra. A palavra do Senhor é suficiente. Se alguém ressuscitar dentre os mortos e fosse ter lá com eles, isso quer dizer, sabe o que, gente? Isso que é tão rico, né? Não é o milagre que vai nos apropriar de fé, que vai nos direcionar, nos conduzir à salvação. Não é o milagre, não é o sobrenatural, não é avivamento, não é movimentos, né? E tantos movimentos que a gente vê aí, quem estudar a história da igreja, tem tantos movimentos, né, da igreja, embora tudo isso seja ferramenta, porque a gente vê aí no ministério todo de Jesus, Jesus operou milagres, Jesus operou cura, Jesus pregava para as multidões, Jesus fez o sobrenatural, Jesus representou um divisor de águas na história do mundo. Jesus fez um barulho extraordinário no ministério dele. Ele fez um barulho lindo. Tudo isso enche o nosso coração. E quando a gente vive algo sobrenatural como igreja, o nosso coração se enche. Mas não é isso que conduz à salvação. Não é isso. Abraão disse para o rico: eles têm Moisés e os profetas. Não adianta. Jesus, muitas vezes, ele saía do lugar ali onde ele estava, porque ele não operava. Quantos textos nós lemos nos evangelhos que Jesus estava em determinado lugar e ele saiu de lá sem fazer milagre nenhum? Porque Jesus já sabia que eles não receberiam, que eles tinham um coração tão duro, mas tão duro para a palavra, que eles não iriam receber, ainda que Jesus ressuscitasse um morto lá naquele lugar, não seria suficiente. Quem nos conduz à salvação? A ferramenta que o Senhor, né, o caminho, os trilhos que o Senhor nos apresenta para nos conduzir à salvação é a sua palavra, é a sua palavra santa, é a sua palavra que nos confronta, é a sua palavra que nos molda, tira toda a nossa natureza, restaura o nosso caráter. É essa palavra que faz isso. Então, a fé é gerada pela palavra de Deus. E é com isso, né, que eu quero encerrar essa reflexão de hoje, essa parábola, né, que nós lemos hoje, que nós possamos nos preparar para a eternidade, como se deve, né? E essa parábola, ela nos traz isso como proposta. Ela nos dá um pouquinho, né? Ela nos dá um pouquinho, ainda que superficialmente, porque a gente começa a pensar na eternidade, nossa criatividade mental é incapaz de realmente refletir, reproduzir o que de fato a eternidade vai ser, mas que nós possamos entender que o que nós temos hoje, à nossa disposição, a palavra, ela é suficiente, nós precisamos nos apegar a ela, porque é ela, né, que vai nos livrar do Sheol, né, do inferno, e é ela que vai nos conduzir para uma eternidade com Deus, nós andarmos ali naquelas ruas de ouro maravilhosas, cantando o hino da vitória, vendo assim o nosso lar. E aí, uma vez eu estava conversando com o Elias sobre galardão, né? Aqueles que servem ao Senhor, aqueles que amam servir para o reino, né? Eles vão ter um galardão na eternidade. E aí a gente fica pensando, nossa, o que é esse galardão que a gente vai ganhar na eternidade, né? Por servir ao reino. E aí ele comenta comigo, e aí eu fiquei maravilhada com o comentário dele, que eu acho que o galardão ele vai ser o próprio Cristo. Não sei, a gente fica pensando e confabulando essas coisas, porque o que vai ser o galardão? A gente vai receber, mas a presença de Jesus, ela vai ser o suficiente. Ela já vai ser tão
completa na eternidade, que eu fico pensando, mas o que é o galardão diante da presença do Senhor, né? Que a gente venha desfrutar. Quando nós pensamos na eternidade, realmente nosso coração queima, né? Por viver isso, por viver isso. Mas, né? Estamos aqui ainda, então é tempo de ministrar essa palavra que conduz à eternidade. Vamos levar esse povo conosco, né? Como diz lá no Êxodo, né? Não aceito deixar ninguém para trás. Vamos levar a nossa família, vamos levar os nossos amigos, em nome de Jesus. Não aceito deixar ninguém para trás. Vamos levar todos eles para a eternidade conosco, para desfrutar, né, do gozo com o Senhor, da alegria com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bora orar, né, por esta palavra, para que o teu coração se alegre com essa verdade e você possa refletir sobre ela hoje durante o dia e orar também aqui pelos pedidos de oração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te bendizer, Senhor, te glorificar, ó Pai, pelo teu favor, pelo teu amor por nós, ó Pai, pela eternidade que o Senhor está preparando para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos nos agarrar à tua palavra, Senhor, que é suficiente, Senhor.